sem sinais. Ou seja, ainda que eu veja a deidade, veja a sabedoria, eu não estou usando descrever a forma do Buda, ou a cor do Buda, o mantra do Buda, nem a sadhana com as preces, invocando, etc. Mas existe essa abordagem. Posso usar essa abordagem onde nós fazemos práticas específicas de cada Buda, tomamos iniciações, transmissões, fazemos isso, né? Essa prática ela é considerada por Dudjom Limpa, que é o grande codificador de todas essas práticas, ela é considerada uma prática preliminar que resulta na prática do Vajrayana sem sinais. Então essa abordagem que eu estou introduzindo, ela é considerada mais avançada do que a abordagem com sinais. Mas existe além disso um outro aspecto que a gente precisa considerar com muito cuidado. Muito cuidado. Então eu falei do Vajrayana sem sinais, rapidamente, do Vajrayana com sinais. Agora existe uma abordagem que é uma abordagem mística, que seria assim, por exemplo, a gente coloca o Buda à nossa frente. Aí nós fazemos a prática. A gente olha, toma a sabedoria do espelho, começa a olhar em volta, tudo com isso, até o ponto de que a gente vê a mandala do Buda Akshobhya, por exemplo. Então a visão da mandala do Buda Akshobhya, ela vem pelo fato de que o nosso olho começa a operar com aquela sabedoria. Os nossos ouvidos, os nossos sentidos físicos começam a operar com aquela sabedoria. Isso não é nada extraordinário assim, né? Vocês imaginem, alguém pegou cerâmica, né? Fez essa cerâmica chegar nessa forma aqui. Aí nós estamos no reino humano, nós tomamos água e tomamos chá. A gente quando olha para a cerâmica, vê um pote. O olho humano produz isso. O olho está operando segundo uma condição humana. Aí, por incrível que pareça, a gente vai tomar o chá. E funciona. Funciona. Então eu vejo uma xícara. Onde tinha apenas cerâmica, eu vejo uma xícara. Eu não vejo mais cerâmica, eu vejo uma xícara. Então, quando nós começamos a olhar tudo ao nosso redor com a sabedoria do espelho, as coisas ganham a forma que ganham a partir dessa sabedoria. Então, se eu olhar, sob o ponto de vista humano, eu olho para a cerâmica, né, e vejo uma xícara. Do mesmo modo, eu posso usar a sabedoria do espelho e olhar e ver a partir da sabedoria do espelho, né? Uma das coisas que vai acontecer se a gente olhar assim é que a gente vai reconhecer que os seres, eles naturalmente interpenetram os seus olhares, eles se reconhecem, numa certa medida, nos vários mundos que eles habitam. Eles reconhecem isso. A gente vai ver coisas interessantes também, coisas profundas, como as plantas produzem flores. Por alguma razão, aquilo tem algo muito sutil. Por quê? Porque as flores, elas estão feitas para atrair os outros seres. Aí os outros seres vêm atraídos pelas flores e a fertilização daquela planta se dá a partir disso. A planta não precisa se mover, não precisa ir para um outro lugar. Os seres que andam por ali produzem esse contato e essa fertilização. Aí os frutos brotam dessas flores. As flores engravidam e aquilo começa a crescer. Esses frutos também, a própria planta não vai comer o fruto. A planta, ela oferece o fruto. Aí os seres comem aqueles frutos e levam as sementes adiante.
Então a planta não precisa sair correndo para semear por aqui, por ali, para se expandir. Ela utiliza esse processo de acessar um mundo do outro, né? Então esses mundos, eles se interpenetram. Então, um ser entende o outro ao ponto de poder utilizar essas habilidades e fazer isso tudo funcionar. Então a gente começa a olhar para todo lado como que os seres se veem uns dentro dos outros e vão operando assim, né? Assim, mesmo um fotógrafo, vamos supor que tem um fotógrafo em algum lugar, né? A pessoa inevitavelmente ela tem que usar uma mente que localiza o seu objeto, e as pessoas do Facebook, naturalmente, que a pessoa vai depois disponibilizar as fotos, né? Assim. Então, isso é uma mente. Aí nós começamos a olhar tudo com esse olho. Nós começamos a ver por todo lado. Alguém, por exemplo, fez essas mesas imaginando que a gente ia usar dentro dessa sala. Alguém pintou, alguém levantou as colunas. Então sempre tem alguém que entendeu a mente do outro e fez alguma coisa para a mente do outro. Ou seja, nós temos um nível de penetração dentro disso. Mas se a gente olhar o mundo inteiro está operando assim. Nós podemos ter uma compreensão de que a sabedoria do espelho está por todo lado. Quando a gente vê a sabedoria do espelho por todo lado, a gente vai olhando e vai vendo a sabedoria do espelho operando em uma por uma das coisas. A gente olha o ventilador. Se a gente olhar com o olho humano, a gente dá uma olhada, será que está funcionando? Vocês acham que está funcionando? Não sei. A gente tem que fazer manutenção para ver se quando chegar o calor, isso aí está bom. Isso é o olho humano. Agora, a sabedoria do espelho é assim: alguém espantosamente produziu um projeto porque imaginou que as pessoas sentem calor e que aquilo é útil. Eles calcularam o tamanho da haste, o tamanho da pá, o tamanho do motor, como que aquilo conecta, como que faz, para funcionar melhor. E funciona. O outro adivinhou as necessidades e aquilo funciona. Agora, isso também é sabedoria da igualdade, né? Se a pessoa fez isso, imaginando e se alegrando que ela fazendo essas coisas, os outros vão ficar melhor, vão se sentir melhor, sabedoria da igualdade. Então a gente vai percebendo como isso está presente. E assim por diante. Nós vamos, cada uma das sabedorias que a gente olhar em volta, nós vemos o mundo inteiro operando com ela. As 5 sabedorias, elas estão em tudo. Elas estão operando o tempo todo, por todo lado. É como se a gente tivesse, por exemplo, a gente tem essa compreensão agora, força da gravidade, né? Ação e reação, etc. As leis de Newton, lei da gravitação universal, leis da física. Agora nós estamos encontrando, no nível sutil, operações semelhantes. Estamos encontrando leis, coisas que operam dentro de nós. Se a gente entender isso, ótimo. Se a gente não entender isso, aquilo segue operando. Só que a gente não entende. Então, do mesmo modo que no passado a gente não sabia usar motores, não conhecia magnetismo, conhecia eletricidade, não conhecia ondas de rádio, propagação de sinais, a gente não conhecia nada disso. Mas aquilo existia. Então, do mesmo modo, nós temos as 5 sabedorias que são acessadas em primeira pessoa, olhando para dentro. Nós vemos essa operação. A nossa cultura, a nossa civilização humana, ela tem uma escassa compreensão disso. Nós não somos ensinados sobre isso, isso não pertence aos nossos currículos, mas isso funciona, isso é super útil, super necessário que a gente entenda. É como se a gente estivesse num analfabetismo, é uma questão mais de educação, observação e clareza do que de religião. É assim. Agora, por outro lado, quando nós começamos a perceber esse aspecto, é aí que é o lado místico, né? Começo a perceber, por exemplo, sabedoria do espelho, ou sabedoria da igualdade. A gente olha assim, com interesse a todos os seres. Como surge uma energia, nós podemos olhar para essa energia e dizer, isso é a manifestação da deidade. A deidade existe. A deidade é concreta.
ela é real. É como se fosse um ser que pensa e irradia sobre nós alguma coisa. Então a gente pode se tornar devoto da deidade, né? A gente pode propiciar, a gente limpa o altar, bota flores, faz oferendas. Isso é uma prática interessante, assim. Quando nós olhamos a deidade, a gente faz oferendas, nós estabelecemos ligação com essa imagem e com essa sabedoria também. Isso é útil. Por outro lado, a gente precisaria olhar com muito cuidado também, porque quando o aspecto místico surge, a gente precisaria ver se não surge também uma nova identidade em nós. E é muito comum surgir isso. É como se fosse é como se a gente tivesse um amigo agora. Nós, segundo a nossa identidade, temos um amigo. É muito comum a gente escorregar também para fazer oferendas para a deidade, propiciando coisas, né? A gente faz uma oferenda aspirando que certas coisas, uma intercessão assim, para que certas coisas aconteçam. Então nós começamos a puxar a deidade e manobrá-la dentro de um objetivo causal segundo as nossas necessidades, assim. Então isso desenvolve uma relação um pouco problemática, que é uma relação de materialismo espiritual, né? A gente retorna ao samsara de mão com a deidade, e a deidade agora está a nosso serviço. Em casos extremos, quando a deidade não propicia, a gente põe ela de cabeça para baixo. A gente pode pendurá-la na rua, começar a fazer coisas translocadas, assim, para ver se a deidade acorda e, enfim, faz o que precisa fazer, como o pobre Santo Antônio tem sofrido, assim, já historicamente, né? Vocês imaginem, Santo Antônio propicia coisas tão importantes assim, quando ele não atende, as pessoas fazem coisas horríveis. Se o Santo Antônio sofre isso, o que dizer das mães, né? As mães não estão atendendo o que os filhos querem, os filhos aprontam, assim, né? Esse é o ponto do utilitarismo, né? Mas ao mesmo tempo pode surgir um tipo de perturbação na mente da pessoa que está associado, aí a pessoa começa a gerar uma visão supranormal, uma visão extraordinária, onde ela começa a ver coisas extraordinárias a partir disso, né? Se vocês começarem a ver coisas extraordinárias, aí vocês sentem assim com calma e deixem aquilo passar também. Vocês raciocinem que a própria identidade ela é construída a partir da roda da vida. As deidades não estão aqui para serem utilizadas como um poder supranormal para a gente obter, enfim, o que deseja. Se vocês conseguirem atar as deidades por compromisso, elas ficarem obedientes, fazendo tudo o que vocês querem, vocês observem que mesmo os resultados que são obtidos a partir disso, eles são resultados de samsara. Ou seja, hoje eles parecem bons, amanhã eles parecem ruins. Vocês cuidem muito, né? Mesmo com Santo Antônio, que a gente tem essa condição assim, de um pouco, como é que eu vou dizer? A gente tem várias tradições, né? Misturadas. Então vocês não propiciem Santo Antônio. Por quê? Porque vocês podem terminar casados, né? É assim, para o bem ou para o mal pode acontecer isso. E se vocês olharem com cuidado, de modo geral, emprego, casamento, filho, etc., não produz nada estável. Não resolve coisa nenhuma, apenas amplia os nossos afazeres, assim, né? Então vocês olhem com muito cuidado. Também não é o contrário, né? Vocês têm que propiciar Santo Antônio para não casar, não ter filhos, não ter emprego. Não é isso, né? A gente tem que propiciar a lucidez. A lucidez é que nos permite andar nos vários ambientes, assim. Esse é o ponto, né? Até mesmo casado, com filhos, né? Assim. Então essa é a condição. Então eu falei rapidamente sobre esse aspecto místico. Se vocês
aprofundarem nessa experiência mística, vocês vão ver que a experiência mística está baseada num tipo de arrepio que dá por dentro, assim, dá um... Só que a gente pega aquilo e se apropria daquilo. Então, do mesmo modo que a gente sustenta energias ou coisas condicionadas para obter energia, agora nós começamos a fazer práticas para obter arrepios, para sustentar aquilo, né? Então, muito cuidado. Isso pode ser simplesmente uma perda de lucidez. Então, vocês olhem a mandala. A mandala é um ponto importante. É a energia que sustenta a nossa mente dentro da mandala. Esse é o ponto. Mas cuidem para não carregar as deidades para dentro do samsara e tentar operacionar a vida de vocês a partir disso, né? Esse seria um obstáculo. No budismo tibetano, porque ele se oferece para diferentes classes de seres, né, como todas as práticas, vocês vão encontrar ainda a noção dos protetores, né? A noção dos demônios, as noções das coisas negativas que, quando a gente começa a falar sobre elas, parece que elas ficam concretas. Mas isso é vacuidade, do mesmo modo. Assim, né? Então, Sua Santidade Dalai Lama, ele diz, o melhor protetor é o Buda. É assim. Mas a noção de protetores ela é interessante. Por exemplo, quando a gente encontra obstáculos de algum tipo, e a gente é capaz de transformar aquele obstáculo numa compreensão do Dharma, aquele obstáculo ele se torna protetor do Dharma. Por quê? Porque cada vez que eu olho para ele, eu entendo uma coisa profunda que eu acessei através daquilo, né? Numa linguagem comum, assim, ao longo da vida, a gente passa por muitas dificuldades. Mas é comum, depois que a gente supera as dificuldades, a gente dizer que aquilo foi interessante para nós. Porque a gente pôde superar várias coisas. Na medicina antroposófica, por exemplo, se diz que certas doenças amadurecem as crianças. É como se as crianças tivessem que ter um certo tipo de doença para obter um amadurecimento. Eu não concordo totalmente com isso, porque isso seria assim, eu preciso passar por coisas ruins para avançar. Não é necessário que eu tenha que passar por coisas ruins para avançar, mas eu acredito que quando nós passamos por coisas ruins, nós podemos avançar, é o melhor que a gente pode fazer com aquilo, né? Mas eu não gostaria de pensar que a gente tem que passar por coisas ruins para poder gerar lucidez. Mas é natural, as pessoas têm doenças, têm febres, elas ficam mais reflexivas, mesmo as crianças, elas ultrapassam portais através desses processos, né? Então é assim. E eu acho melhor que a gente encontre sempre experiências positivas e seja capaz de avançar rápido através de experiências positivas. Eu não acho que a gente tem que ter percalços, tem que ser derrubado para então poder aprender, né? Eu prefiro que a gente ande sempre bem, rápido, aproveitando a vida humana preciosa e avançando. Mas se a gente tem percalços, o melhor que a gente pode fazer com os percalços é aproveitar aquilo, né? Então, por exemplo, pessoas dentro da sanga que por vezes tiveram circunstâncias muito negativas nas suas vidas, essas circunstâncias eu acho que podem se transformar em coisas muito positivas, porque a pessoa andou por lá, superou aquilo, agora ela gera uma capacidade de ajudar as pessoas que estão ali dentro, porque ela conhece bem aquilo, né? Isso é uma coisa favorável. Então o Dharma tem esse poder de tomar situações negativas e transformar isso em coisas verdadeiramente positivas. Isso é a sabedoria da causalidade, né? Assim. Então, nós estamos com essas 5 sabedorias oferecidas desse modo, né? Aí nós vamos perceber, agora eu vou falar sobre efeitos que essas 5 sabedorias podem propiciar. Efeitos internos. O primeiro aspecto, quando a gente olha a sabedoria do espelho, por exemplo, é uma facilidade de acolher o outro. Porque como a gente está entendendo o outro no mundo dele, o acolhimento se torna possível.
Quando a gente não consegue entender o outro no mundo dele, na verdade nós estamos olhando o outro a partir de uma visão utilitária. Nós temos uma visão utilitária do outro, a gente não consegue ver o outro no mundo dele. Mas se a gente consegue entender o outro no mundo dele, a gente não tem como dizer que aquilo que o outro está fazendo tem algum defeito. Aquilo é uma manifestação completamente natural das circunstâncias que o outro está vivendo. E daí, naturalmente, brota compaixão e amor. Né? Mas brota acolhimento. Então, muito importante a gente perceber em nós essa progressiva capacidade de acolher os outros. Então, entender o outro no mundo dele, sem julgamento, e ajudá-lo a superar aquilo que está produzindo sofrimentos para ele. Né? É assim. Aí eu vi esse trabalho da Guada, que hoje tem pintura, né, Guada? Hoje às 4, né? Às 2, 2:30. Achei muito bonito essa noção da arte, né? Que eles estão trabalhando assim. Ou seja, a arte permite esse canal de manifestação do que tiver dentro, né? E como é que nós vamos considerar que aquilo que foi pintado tem algum defeito? Como é que pode ter defeito aquilo? Aquilo brota espelhando de forma fiel o que surge na mente, né? Então é um instrumento maravilhoso de manifestação dessa dimensão sutil. Maravilhoso isso. Se a pessoa fizer tudo torto, perfeito. Se fizer tudo retinho, perfeito. De modo geral, se fizer tudo retinho, está menos perfeito do que se fizer torto. Esse pequeno aspecto também, né? Então, se a pessoa for muito organizada, quiser fazer aquilo tudo de um certo jeito, ela está espelhando esse aspecto. Se ela fizer tudo desorganizado, está espelhando. Como é que brota alguma coisa no papel? É uma coisa mágica, né? Então, a sabedoria do Buda Azul, a sabedoria do espelho, ela tem esse aspecto. A própria pintura, ela é um espelho dessa dimensão interna, né? Mesmo que a pessoa pinte e não goste do que pintou, isso também está espelhando perfeitamente tudo, assim, né? Se ela pintar e tiver, ela gostar do que pintou, também é um espelhamento, né? É muito interessante isso. Agora vocês vão ver, eu lembro de ver crianças sem coragem de colocar tinta no papel. Isso também é um espelhamento, né? O que nós estamos espelhando? Está espelhando uma repressão que foi internalizada. A pessoa agora adota uma repressão. Então ela tem dificuldade de fazer coisas que sejam tão arriscadas quanto colocar uma tinta no papel e ver que ele não está certo. É emocionante ver essa dificuldade, né? Então a pessoa paralisa ali, ela não sabe o que eu teria que fazer. Ela pede instruções, né? Porque ela não sabe deixar aquilo aparecer do jeito que for, né? Então esse é um ponto interessante, assim, ponto interessante. Então a arte, ela realmente é muito útil, muito útil. Aí nós temos, não sei se a Guada quer falar alguma coisa assim. Essa atividade, ela está limitada a um número fixo de pessoas? E, na verdade, a gente programou para 8 encontros, por enquanto, assim. E aí eu tenho 3 alunos bem presentes e dedicados. Ah, pensei que tu ia dizer bem avançado. Presentes e dedicados, né? Tá bom. Pode. E, na verdade, a gente está com... Tem uma... segue, né, umas etapas, assim, né? Mas quem quiser olhar o nosso trabalho, a gente vai se encontrar 2:30 na Casa das Artes. Se quiserem olhar, dar uma olhadinha, é bem-vindo, assim. Vocês vão lá palpitar e perturbar os artistas? Não, tem que ser em silêncio. Assim. Ah, tem que ser em silêncio.
quiser perguntar alguma coisa. Né? Mas aí, quem sabe, eu vou dar esse curso em outro momento, com mais tempo. Aí avisa. Assim. É bem interessante mesmo. Sendo que a Guata tá com os cabelos de pintura, assim, né? Aquilo tá maravilhoso, assim. Não, é para adultos mesmo. Para crianças grandes. E a gente... A técnica que a gente usa é aquarela, né? E aí a aquarela também é muito interessante, porque a aquarela é bem água, assim, né? Que flui. E aí a gente tem que aprender a soltar também, né? A gente na vida tá sempre tentando controlar as coisas, segurar, né? E aí a gente aprende a fluir, assim, deixar fluir. Então esse é um aspecto bem interessante da aquarela, assim. Bem legal. Então eu acho que... Aí eu falei sobre o aspecto de acolhimento, né? É muito importante isso. De modo geral, quando nós temos problemas de relação, a gente está com dificuldade de acolher. A gente tem julgamento, a gente julga, tem dificuldade de acolher propriamente. Né? Então essa capacidade de acolher é crucial. E ela independe da circunstância do outro. Se o outro estiver fazendo tudo errado, ainda assim o acolhimento existe. Né? Ele pode ser um acolhimento pacífico, pode ser um acolhimento irado também. Né? Mas acolhimento significa entender o outro no mundo dele. Se nós somos profissionais, seja de qual for a área, o acolhimento é crucial. Se a pessoa está vendendo qualquer coisa em algum lugar, tem que acolher. Né? Se ela não acolher, é difícil. Se a pessoa estiver numa empresa fabricando coisas, ela tem que ser capaz de acolher as diferentes pessoas, entendê-las e ajudá-las a desempenhar suas tarefas. Se ela não conseguir olhar desse modo, muito difícil. Se a pessoa é um professor, é crucial acolher, porque cada pessoa é um pouco diferente. Ela tem que acolher o outro e ajudar o outro a chegar naquele ponto de compreender os conteúdos. Né? Se a pessoa é um terapeuta, crucial, tem que acolher, olhar cuidadosamente. Tem que acolher de forma mais profunda do que a própria pessoa se acolhe. Porque, de modo geral, a própria pessoa não está conseguindo se ver direito. Aí o outro tem que ultrapassar a barreira da pessoa e ver adiante. Ele tem que esquecer qualquer coisa utilitária, se aquilo é vantajoso para si ou não. Enfim, tem que olhar desse modo. Assim, aí nós vemos sabedoria da igualdade. Sabedoria da igualdade. Sabedoria da igualdade, ela é uma sabedoria enriquecedora, uma sabedoria sustentadora, enriquecedora. Né? Por quê? Porque a gente olha e se interessa pelo outro. Quando a gente se interessa pelo outro, nós queremos propiciar coisas favoráveis para o outro. Né? Então a gente olha para o outro com sabedoria de acolhimento e agora, na sequência, nós oferecemos algo que faça sentido para o outro, seja favorável para o outro, enriqueça o outro. Né? Então, numa escola, por exemplo, ela vai ter o tempo do acolhimento, depois o tempo do enriquecimento. Né? Aí nós acomodamos, propiciamos que o outro se sinta bem. Na sequência, vem o tempo do discernimento. Aí o outro foi acolhido, o outro está propiciado naquilo que é favorável, agora vem um tempo de maturidade. Nós olhamos com cuidado e vemos o que é favorável, o que é desfavorável, como entender de modo profundo o que está acontecendo. Né? Como cada um pode compreender de modo profundo. Né? No caso de uma escola, a pessoa acolhe os alunos, os professores, pais, depois propicia coisas favoráveis, faz que o outro se sinta bem. Na sequência,
nós vamos aprofundar o aspecto do conteúdo. Nós vamos olhar de modo mais profundo as próprias relações, a própria vida e as próprias experiências. Não precisa de sabedoria discriminativa.